Olá, meu nome é Deise, sou tecnóloga de alimentos e doutora em engenharia agrícola e atualmente trabalho na Universidade Estadual da Paraíba, atuando como professora na Escola Agrícola Assis Chateaubriand. Vamos falar sobre métodos emergentes de conservação de alimentos e antes da gente iniciar o tema da nossa palestra, eu gostaria de parabenizar toda a comissão organizadora do primeiro CONAAG, que é o Congresso Online de Alimentos e Agropecuária, agradecendo também ao convite por palestrar neste evento, parabenizando também toda a equipe do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Barreiros. Vamos iniciar nossa palestra entendendo o porquê aplicar os métodos de conservação nos alimentos. Então, os alimentos eles são constituídos por tecidos vivos e assim eles estão sujeitos aos processos de alteração. Certo? Então, essas alterações elas são capazes de provocar mudanças em uma ou mais características de um alimento. Então, um ponto importante a ser destacado é que nem sempre as alterações alimentares elas são indesejáveis. No entanto, se tratando de métodos de conservação de alimentos, sempre que falar em alteração alimentar, estarei me referindo a alterações indesejáveis. Então, de uma forma geral, as alterações elas são classificadas de acordo com a origem da alteração, que são divididas em alterações de origem física, de origem química, de origem enzimática e de origem microbiológica. Então, entre essas alterações alimentares, a alteração que é considerada mais complexa é a alteração microbiológica, pelo fato de tornar o alimento até impróprio para consumo. Certo? Então, para que as alterações alimentares elas aconteçam, são necessários o aparecimento de fatores que provoquem ou que favoreçam essas reações de alteração. Então, esses fatores eles são divididos em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são todos aqueles relacionados ao próprio alimento e os fatores extrínsecos são aqueles relacionados ao ambiente, como, por exemplo, a temperatura e a umidade relativa do ar. Então, os métodos de conservação de alimentos, eles buscam manter as características do alimento estável. Então, geralmente, os métodos de conservação de alimentos, eles são baseados ou no bloqueio dos fatores intrínsecos ou extrínsecos, ou na inativação do agente causador da alteração. Então, o que se consegue com a aplicação desses métodos de conservação de alimentos? Então, a partir da aplicação desses métodos de conservação, é possível o oferecimento de alimentos seguros, do ponto de vista microbiológico. É possível estender o prazo de validade desses alimentos, que é a shelf life. É obtido a minimização de perdas desses alimentos e com isso a conservação de alimentos ela também apresenta o seu papel social e melhoria tanto na qualidade sensorial quanto nutricional de um alimento que sofreu, que passou por um método de conservação de alimentos. Então, empiricamente, os métodos de conservação de alimentos eles são aplicados desde a pré-história, desde quando o homem ele sobrevivia apenas da caça, da pesca e da coleta de grãos. Então, o homem percebeu que era necessário guardar os alimentos do tempo de fartura para serem consumidos nos períodos de escassez. Então, com isso, esses alimentos coletados, eles eram submetidos ao calor do sol, ou eram expostos à fumaça proveniente da queima de madeira, ou eram enterrados, submersos em gelo, nas regiões que se tinha o gelo disponível. Então, com o passar dos anos, esses métodos de conservação eles foram ampliados e aprimorados, e até hoje esses métodos de conservação eles são aplicados, e são considerados os métodos de conservação convencionais. Então, apesar de bastante eficientes, bastante eficientes em prolongar a vida de prateleira dos alimentos, os métodos convencionais eles apresentam alguns inconvenientes. Com isso, esses inconvenientes podemos listar que eles necessitam da combinação de outros tratamentos. A gente pode dar exemplo da pasteurização, que sempre requer a combinação com o resfriamento imediato.
e provocam também alterações nutricionais e sensoriais ao alimento, visto que os métodos convencionais, eles apresentam o princípio, né, são métodos considerados métodos térmicos. Buscando solucionar os inconvenientes apresentados pelos métodos convencionais de conservação de alimentos, os métodos emergentes, eles utilizam tecnologias não térmicas, né, preservando assim os componentes termossensíveis do alimento. Então, a partir da aplicação dessas tecnologias não térmicas, é possível a eliminação de esporos e enzimas, né, do alimento, que são responsáveis pelos processos de alteração. E com isso, mesmo eliminando os esporos e enzimas, disponibilizando características de alimento fresco, com retenção de nutrientes e manutenção das características sensoriais. Existem diferentes tipos, né, de métodos emergentes de conservação de alimentos que trabalham com essas tecnologias não térmicas, e a seguir nós abordaremos alguns desses métodos de conservação. A irradiação de alimentos é uma tecnologia não térmica, né, que utiliza a exposição do alimento à radiação ionizante, sendo autorizados a utilização de raios gama, raio-x e elétrons acelerados. Então, o princípio ativo, né, da conservação de alimentos por irradiação deve-se principalmente a partir da destruição, né, do DNA dos micro-organismos provocados por essa radiação ionizante emitida por esse tratamento não térmico. São recomendados, né, para essa tecnologia doses máximas de 10 kg, que seriam a dosagem eficiente para ocasionar apenas a destruição do DNA do micro-organismo sem causar danos tão graves ao alimento. Então, além de destruir o DNA dos micro-organismos, a irradiação ela apresenta também a característica de retardamento do amadurecimento de frutos e também o impedimento de brotamentos, né, de hortaliças, que pode ser desejável principalmente, né, durante a distribuição desses alimentos. A legislação para a irradiação de alimentos no Brasil ela existe desde 1985 e é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No entanto, a aplicação da irradiação de alimentos como método de conservação ela é ainda limitada, né? Isso porque muitas vezes os consumidores eles não têm tanto acesso à informação do princípio, né, desse método de conservação, e existe a desconfiança de que os alimentos irradiados eles sejam radioativos. Então, ele ainda apresenta uma baixa aplicação comercial. A luz pulsada é uma outra tecnologia não térmica de conservação de alimentos que utiliza a emissão de flechas de luz para inativar os micro-organismos presentes na superfície de produtos alimentícios ou até de embalagens. Então, essa conservação ela acontece porque a emissão dessa luz branca de amplo espectro ela é capaz de destruir o DNA, né, dos micro-organismos presentes nessas superfícies. Então, o alimento ou a superfície do alimento ou da embalagem ela é exposta a pequenos flashes de luz, né, variando entre centenas até milhares de segundos. Porém, essa luz emitida ela apresenta uma intensidade de até 20 mil vezes maior do que a luz solar a nível do mar. Então, cada flash apresenta, além dessa alta intensidade de luz branca, apresenta também a luz ultravioleta. Então, os micro-organismos expostos a essas condições, né, o DNA celular do micro-organismo ele absorve, né, essa luz ultravioleta, né, para formar fotoprodutos, e a partir dessa absorção dessa luz, né, ocorre a destruição do DNA, fazendo com que não seja possível a transcrição nem a leitura do DNA, causando a consequente morte celular do micro-organismo. A figura 1 mostra o esquema de um sistema, né, de luz pulsada, e é um sistema simples, né, composto apenas por uma câmara, né, que isole a superfície a ser esterilizada do ambiente. E dentro dessa câmara se tenha uma luz branca, né, essa luz geralmente é de xenon,
e luzes, né, lâmpadas ultravioletas. É um local para a exposição do alimento a ser esterilizado, né, por luz pulsada, e um indicador de controle de tempo. Os pulsos elétricos é um outro tipo de tecnologia não térmica aplicada na conservação de alimentos, utilizado principalmente para alimentos líquidos ou pastosos. Então, essa tecnologia ela utiliza a exposição do alimento a pulsos, né, pulsos elétricos de alta intensidade, que podem variar de 20 até 80 kV por centímetro. E essa exposição a esses pulsos elétricos ela acontece por curtos períodos de tempo, né, variando entre nanosegundos até vários milissegundos. Esse controle desse tempo ele ocorre para que a temperatura do alimento ela não seja elevada, né, com o recebimento desses pulsos elétricos, preservando assim os constituintes termossensíveis do alimento. Então, a intenção desses pulsos elétricos é justamente agredir o DNA dos micro-organismos presentes dentro desses alimentos líquidos e pastosos. A figura 2 apresenta um esquema, né, de um sistema de pulsos elétricos, né, onde é possível perceber, né, que ele é um sistema simples formado apenas por uma bomba, responsável por bombear o alimento para uma câmara de tratamento. Nessa câmara de tratamento é o local onde o alimento ele vai receber pulsos, né, de descarga elétrica, são espécies de choques, certo? E essa câmara é composta apenas por 2 eletrodos, né, responsáveis por monitorar, por levar esses pulsos ao alimento, certo? Então, o controle da quantidade de pulsos que o alimento vai receber, isso vai depender da carga de micro-organismo, do tipo de alimento, certo? Então, isso requer estudos. Porém, cada pulso ele não pode ser superior a 1 minuto. Então, depois de passar por esse sistema de tratamento na câmara, o líquido ele vai para um sistema de arrefecimento, né, para garantir que ele não será aquecido, e aí em seguida teremos o alimento processado. Né. Esse sistema, né, de pulsos elétricos ele é um sistema indicado, né, para a substituição da pasteurização normal, né, já que ele é bem eficiente para a inativação, né, dos micro-organismos e, consequentemente, também para a inativação de enzimas, porém, não existe o aquecimento, né, do material. A alta pressão hidrostática é um outro tipo, né, de método de conservação emergente que utiliza tecnologias não térmicas. E na alta pressão hidrostática, a água ela é utilizada como meio transmissor, né, da pressão ao alimento, e essa pressão aplicada ela é capaz de inativar a maioria dos micro-organismos patogênicos e também deteriorantes. Então, neste tratamento, o alimento ele é submetido a pressões, né, altas pressões, que variam de 300 até 700 megapascal, né, e essa pressão ela é recebida pelo alimento por curtos períodos de tempo, né, e estudos demonstram que o ideal seria de até 5 minutos, né, esse tempo máximo de recebimento dessa pressão. Então, o alimento, muitas vezes pode ser, esse tratamento pode ser recebido no alimento já dentro da embalagem ou não, certo? Ele é colocado dentro de uma câmara com um fluido transmissor, geralmente esse fluido, como eu já falei, é a água, né? E dentro dessa câmara o alimento ele é pressurizado, certo? Então, essa pressão recebida pelo alimento, ela acontece, né, essa pressão igualmente em todos os lados. Isso faz com que o alimento ele não seja destruído, certo? Ele não causa alteração na estrutura física do alimento, porém ocorre uma permeabilização na membrana celular dos micro-organismos presentes no alimento, fazendo com que eles sejam inativados. Na figura 4, a gente tem aqui um desenho esquemático, né, de um equipamento industrial, né, de alta pressão hidrostática, funcionando com 2 bombas, né? Então aqui se tem uma câmara, né, onde os produtos eles são colocados, né? Temos a entrada do fluxo de água, certo? E algo importante que deve acontecer é que o circuito da água ele deve vir, né, no mesmo sentido da pressão recebida pela bomba, certo? E nunca em um mesmo fluxo. Por quê? A pressão deve ser recebida no produto, né, a mesma pressão em todos os lados, certo? Então, isso faz com que os produtos eles sejam pressurizados, né,
da mesma forma, recebendo a pressão tanto da água quanto da bomba. E assim não destrua o produto, fazendo apenas a permeabilização dessa membrana celular do micro-organismo. Então, como eu já falei, né, esse é um equipamento industrial, né, alta pressão hidrostática é hoje, né, um dos métodos emergentes aplicados industrialmente. Então, aqui na tabela 1, nós temos, né, os métodos e o princípio de conservação e a indicação de utilização desses métodos emergentes, né, de alguns que nós falamos aqui. Então, apesar da gente ter falado nesses 4 métodos de conservação que a gente comentou, todos agredirem diretamente o micro-organismo em si, né, então prevenindo assim as alterações microbiológicas, cada um atua com um princípio de conservação diferente, como por exemplo, enquanto na irradiação ocorre a mudança do DNA cromossômico, fazendo com que o micro-organismo ele seja inativado, né, nos pulsos elétricos acontece o rompimento dessas membranas celulares. Apesar de existir, né, de todos agredirem o DNA, né, cada um atua de uma forma diferente. Então, com isso, a indicação de utilização ela é diferenciada de acordo com o produto, certo? Então, a irradiação ela é indicada na utilização para alimentos pré-embalados ou a granel. Os pulsos elétricos é indicado apenas para alimentos líquidos, né, como sucos de fruta e leite. Então, por isso os pulsos elétricos eles são muito indicados para substituir os processos tradicionais de pasteurização. A luz pulsada ela é eficiente para a superfície de alimentos e também de equipamentos e embalagens, né? E a alta pressão ela é utilizada para alimentos pré-embalados e alimentos a granel, certo? Algumas aplicações dessas tecnologias não térmicas. A irradiação de alimentos, a maior aplicação dela é para especiarias, a descontaminação de especiarias, ervas e condimentos, apesar de estudos demonstrarem, né, que a irradiação ela também é muito eficiente na descontaminação de carne pronta para consumo, né, mas industrialmente isso não é utilizado. A luz pulsada, estudos mostram que ela é muito eficiente para desinfecção de produtos carnes cozidos, né, e superfícies de facas. Pulsos elétricos é muito indicado para a descontaminação de sucos de frutas, ovos líquidos e também o leite, já que é um método eficiente para substituir a pasteurização. E a alta pressão hidrostática ela é utilizada, né, industrialmente para frutos do mar e produtos cárneos, né? Então, a indústria de produtos cárneos, principalmente, ela aposta bastante, né, na conservação desses produtos cárneos cozidos ou até carnes cruas, né, utilizando os métodos de conservação por alta pressão, já que nós sabemos do inconveniente, né, gerado pelos métodos tradicionais de conservação, os métodos convencionais, na verdade. Como considerações finais, né, dessa palestra, nós podemos destacar que os métodos emergentes de conservação de alimentos, eles são bastante eficientes, né, no prolongamento da vida de prateleira dos produtos e na conservação e manutenção dos constituintes termossensíveis, o que não é possível, né, utilizando métodos convencionais de conservação de alimentos. E além desse objetivo principal, né, nós temos ainda que os métodos emergentes de conservação, eles são tratamentos mais curtos, apresentam uma maior eficiência energética, apresentam maiores níveis de segurança, tendo em vista, né, que eles agem diretamente, né, do DNA dos micro-organismos, destruindo assim toda a flora microbiana que existe no alimento, né, tornando ele muitas vezes estéril, dependendo do tipo de tratamento utilizado, né, e conseguindo com isso um maior prazo de validade para esses alimentos quando comparado aos alimentos tratados pelos métodos convencionais. Então, apesar de todas essas vantagens apresentadas, né, por esses métodos emergentes de conservação de alimentos, né, esse é um tema que ainda requer muito estudo, adaptação e aperfeiçoamento dessas técnicas para serem aplicadas, né, de uma forma mais ampliada, né, nos alimentos consumidos, né, e comercializados. Então, é um tema que requer ainda bastante estudo dentro da ciência e tecnologia de alimentos.
Essas foram algumas referências utilizadas para a elaboração dessa palestra. E eu deixo aqui o meu agradecimento a todos. Muito obrigada.